coisa de coisa. Imagina Pedro Álvares Cabral te fazendo um pitch pra você botar uma grana. Que ele tá com uma ideia de chegar lá do outro lado e nós vamos ganhar muito. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos de novo ao Organizações Infinitas, o nosso podcast de todas as quartas-feiras às 17 horas. Antes de mais nada, ative o sininho, marque aí para você receber as notificações, para estar sempre acompanhando o nosso podcast. Eu tô aqui de novo com o Piero Franceschi. E aí? Cristiano Cruel. Aí, pessoal. A trio dinâmico aqui para poder falar sobre tudo que acontece no mundo, nas organizações infinitas e tudo que permeia, que gira ao redor desse tema. Tivemos em Portugal na última semana e a gente falou muito sobre Portugal aqui, os ecossistemas de franja, no episódio 8, tá aqui embaixo o link na descrição para você clicar para saber mais sobre isso. Portugal, que é um ecossistema de franja, o Cru já vai explicar pra gente, mas Portugal é um país incrível de reinvenção, é quase que uma estratégia de país infinito, né, Piero? É impressionante quando a gente fala Portugal e inovação, parece que não casa, né? A gente imagina aquela coisa mais conservadora e o que a gente viu lá em Portugal me surpreendeu muito, assim, aquela coisa que tá borbulhando e você fala assim, nossa, tá acontecendo realmente uma grande revolução ali, uma grande mudança de um país, né, como uma nação se projetando como uma nação super inovadora. Acho que vale, o Crio sempre fala desse conceito de ecossistema de franja e nunca fez tanto sentido estar lá e ver uma dessas franjas, né? E acho que a gente poder estar lá, experimentar e ver acontecendo faz muito mais diferença do que simplesmente ler, né, e ver alguma coisa. O Júnior é o grande historiador aqui que a gente aprende muito com as histórias que o Júnior descobre e conta, mas essa coisa das franjas, que é remeter para os cantinhos, as franjas da toalha da mesa, ou sei lá, os cantinhos, né, do mundo, você vê, normalmente, até hoje muito, mas a gente vê assim, tipicamente países, eu acho que poderia fazer alusão a regiões, o Brasil que é tão grande, acho que o Brasil também tem suas franjas, né? Então lugares que nas franjas a gente imagina lugares que têm desvantagem. Ele tem desvantagem econômica, ele não tem concentração de gente, ele não tem o poderio tradicional de competir, vamos pensar assim. Aí o que acontece com o cara da franja? Ele vai se associando aqui, se associando lá, se fechando, se protegendo, levantando muros, né? Chega uma hora que ele vê que para participar de um negócio cada vez mais aberto, ele tem que se auto-hackear, ele tem que se insurgir, ele não pode seguir as técnicas dos outros. Isso aí eu acho que funciona para um pequeno país e funciona para um novo entrante no mercado estabelecido. Já tem grandes players no mercado. Como é que eu vou entrar? Eu quero fazer serviço financeiro no Brasil. Como é que eu vou entrar? Né? Já tem os grandes impérios que dominam. Que cabeça você tem que desenvolver? E a gente tem assistido nos últimos anos, talvez pelo efeito da tecnologia, conhecimento espalhando por aí, a gente vê muitos sinais que estão vindo, que inovações incríveis estão nascendo e surgindo nesses ecossistemas de franja, nesses países menores ou supostamente com menos vantagens competitivas tradicionais, buscando se insurgir, né? Usando de outras alavancas para participar do novo mercado. O que chamou mais a atenção de vocês lá? Cara, eu acho que, primeiro, eu acho que tem muito essa coisa do velho e novo, né? Do novo vindo como substituição do que já era antigo, já estava estabelecido, né? E ganhando escala, né? E levando isso para um patamar onde era difícil de se ver. Então, a gente viu lá, fomos no Time Out, né? O mercado super legal lá. Não dá para chamar aquilo de mercado, né? Um lugar com espaço compartilhado, com 40 chefes, que substitui o lugar no mercado antigo de frutas, verduras e peixes. E esse negócio ele está no mesmo lugar, mas ele ganhou uma escala tão grande que tem filiais em 8, 9, 10 grandes cidades no mundo, coisa que um mercado tradicional jamais faria. Então essa coisa do novo substituindo o velho, mas se apoiando no velho para as tradições, cultura, acho que isso é muito legal. E eu acho que eu achei muito curioso em Portugal é que Portugal criou um plano de desenvolvimento, um plano para conseguir atingir os seus objetivos como nação, para se reinventar do ponto de vista de inovação, tecnologia, empreendedorismo. E esse plano foi cumprido, né? E é um plano que é apartidário, vamos chamar assim, do 20 anos. De nação, né? Do país. Gerações. Então, a gente fala muito nas companhias de se colocar a cultura da inovação, a cultura da reinvenção. Parece que essa cultura de fazer diferente, de encontrar uma outra maneira de ser relevante, foi inserida no povo português.
que independente do partido político, quem está no governo ou não, continua seguindo o plano de levar Portugal para um outro nível. Acho que isso chama muito a questão, essa coisa da cultura enraizada para fazer as coisas acontecerem, né? Sabe o que uma coisa me chamou a atenção? Depois, assim, de algumas vezes, essa coisa... Tu precisa de vários ingredientes, supostamente, para um lugar desses dar mais ou menos certo e tal. Mas essencialmente, é gente. Gente boa, né? E você vê, Portugal vem perdendo jovens, vem perdendo talentos há muitos anos, né? E vocês veem, ele está tentando explorar essa outra coisa, aproveitando o gatilho do movimento do nomadismo, do nômade digital, aproveitando que ele tem um dos melhores climas da Europa, que tem comida é boa, comida é barata, lugares são incríveis, né? Vida boa. Então, explorar aquilo também como uma alavanca para trazer gente boa, novos projetos, eu acho que porque você precisa desse ingrediente de pessoas. As pessoas podem trabalhar em qualquer lugar do mundo hoje, supostamente, mas aqui é muito legal. Venha para cá, venha para Portugal. Não venha só passar as férias, venha empreender, venha trazer seu time, venha ser um posto avançado para o seu time, venha desenvolver o novo mundo, venha conquistar o mundo passando também por Portugal. Esse tipo de narrativa, para mim, ele centra em gente. E eu acho que isso é uma coisa que está me chamando cada vez mais a atenção sobre Portugal. A gente vê muita gente, né, assim, de várias nacionalidades lá, virou um pouco, parece às vezes assim, um centro do mundo, né? Você sente quando a coisa está acontecendo ali, gente de todo lugar do mundo. A gente teve na nova universidade lá que a gente tem parceria, e a maior parte dos estudantes tem muito alemão, né? Então eles falam que tem mais alemães do que portugueses em algumas das turmas, porque gente vindo de outros lugares da Europa ali estudando, por causa do clima, por causa da qualidade de vida. Então é um ambiente favorável com um pouco de gente, e tem a questão do capital, que é um pouco também incentivo governamental e outras coisas que foram feitas para poder acelerar esse ambiente de inovação, né? A gente acho que alguns unicórnios nascendo ali, aqueles áreas de fomento ali, assim, a gente consegue ver realmente uma trajetória diferente do que é aquele Portugal que veio da crise de 2008, 2010 ali. Então, deu para sentir a coisa acontecendo ali bastante, né? Portugal, que é um país pequenininho, tem mais unicórnios do que Espanha, Itália, Grécia somados. Então, realmente, essa coisa do que o Curu falou, de atrair a rebeldia, né? De atrair os empreendedores, facilitando os vistos, nomadismo digital, criando os atrativos. Isso leva gente boa para lá. Capital, como você falou, criando os programas de incentivo, financiamento, dinheiro para botar dinheiro nas startups, né? Cria mais um elemento. E aí traz também o conhecimento. Portugal, historicamente, Portugal é um país que valorizou muito o conhecimento. As principais universidades, as primeiras universidades do mundo moderno surgiram por lá. Tem muita coisa que aconteceu em Portugal, os conhecimentos marítimos e tal. Então, esses três elementos, somados agora com a mudança, né, de trazer o Web Summit, trazer um monte de coisa para lá, capital, rebeldia e conhecimento, fazem do ambiente português um ambiente muito propício para a inovação. E o que me chamou a atenção, o Cru gosta desse tema, é que eles não estão só olhando para o que é tradicional, né? Não é fazer negócio basiquinho. Não, exploração espacial tá na pauta, a exploração marítima tá na pauta, vários outros temas, né, Cru, que não são... você olha para Portugal, caramba, exploração espacial está acontecendo lá, tava um evento lá da Blue Origin, do Jeff Bezos, acontecendo no dia que a gente estava lá. Então acho que sair dessa visão básica de olhar os negócios do jeito que sempre foram, também é um que a gente percebeu, né? Eu acho que como é que é? Escola de Sagres. Escola de Sagres. Que é onde começaram muito se desenvolver sobre a tecnologia na época de Portugal, que ela ganhou o mundo, era impressionante, era um diferencial. Eu acho que Portugal sempre tem ainda no seu DNA essa coisa da conexão multicultural, lugares, né, e tal. Você sabe que eu morei em Austin, no Texas, a suposta primeira incubadora do mundo, os texanos dizem que é na UT, Universidade do Texas. Quem comandava ela era um português, lá no Texas. O Texas e Portugal têm um acordo de cooperação tecnológica para o desenvolvimento de startups, chama Texas-Portugal. Então, eles, desde o início, eles têm esses braços. Eles são muito presentes na China. Tá no traço do português isso. Só que parecia que estava meio adormecido nesses últimos décadas. Ele foi meio adormecendo e agora eu acho que eles estão querendo colocar querosene... Reacender essa chama, reacender né? essa chama que tá lá no traço deles. Tá lá no traço cultural deles, mas estava adormecido e eles tinham perdido. Eu acho que eles estão
talvez reacendendo um traço da cultura deles que hoje em dia vale de novo muito. Sim. Que é a capacidade de conectar com muitas coisas, criar coisas que outros não podem e pensar em negócios globais. E eu acho que o Piero falou uma coisa lá, na uma das aulas dele, na coisa da exploração espacial. E pro foguete, que não sei o que tem mais riqueza que a Terra inteira. Não. Isso parece coisa de maluco, né? Mas quando os portugueses decidiram sair da Europa para encontrar um mundo supostamente novo que existia depois do mar. Mundo, né? Muito mais difícil que ir para Marte hoje. Não é? Atravessar então, parece mais difícil. Os portugueses foram os grandes desbravadores. Né? Lá no primeiro milênio, eles conquistaram muitas coisas, sempre porque dominaram a tecnologia. Tinha os caras desbravadores e tinha dinheiro. Então, esses 3 elementos estão presentes lá no país desde a época dos descobrimentos. Era muito mais fácil, como o Cru falou, talvez seja mais fácil chegar em Marte do que chegar no Brasil de caravela, sei lá quantos dias navegando sem saber se chegar na beirada do mundo ia cair, né? Tanta tecnologia, assim, tanta tecnologia quanto hoje, né? Assim, se pensar proporcionalmente, há 500, 600 anos atrás, a precariedade que era de tudo é mais ou menos, né, amarra no arame e sobe o foguete, assim. Então, eu acho que essa quebra de paradigma, né? A gente vê o que a gente vê, Portugal tentando explorar outros caminhos e se redescobrir, né? Porque eu acho que é uma redescoberta interna, inclusive, pelo que a gente sentiu lá. É muito bacana você ver isso acontecendo. A questão da exploração espacial, por exemplo, a hora que a gente vê o que está acontecendo lá e vê de perto, você fala assim, nossa, é surpreendente que um país desse tamanho esteja com essa agenda tão ativa, né? Mas também quando você pensa, é a mesma história passada. Era um país muito pequeno que só tinha um lugar para ir, para o mar, né? Então, assim, é um pouco dessa história se reeditando aí, 500, 600 anos depois. Imagina, né? Pedro Alves Cabral te fazendo um pitch pra você botar uma grana. Ele tá com uma ideia de chegar lá do outro lado e nós vamos ganhar muito. Me dá uma grana aqui, vou pegar umas caravelas aí e vou achar um negócio do cacete. Difícil. Mas sabe que o português lá contou uma coisa legal, esse negócio de exploração espacial. A gente tende a olhar exploração espacial e imaginar nós indo pro espaço. E ele fez um truque bem... Foi legal. Começa a imaginar negócio em que você tá lá em cima olhando pra Terra. Não pensa que você tá olhando. Pensa lá de cima olhando pra Terra. Quantos negócios novos... Quantas novas possibilidades de coisa você vê? Isso é poderoso. Isso é assim que os caras olhando estão a terra pensando. de cima, né? E o custo tá caindo. O custo para mandar coisa lá para cima vem baixando. Isso. Quando, de novo, o efeito nunca é tecnológico, é sempre econômico. Quando o frete cai o valor, tu consegue redesenhar cadeias e redesenhar possibilidades. E Portugal tem algumas outras características interessantes. Vocês já falaram sobre o clima, né? É sempre um clima bom, 250 dias no ano tem sol. Também atrai as pessoas para... Imagina, a gente falou dos alemães lá, metade do ano, frio, chuva, e o cara vem para cá, passa bons momentos ali. Então, atrai realmente essa atração do capital intelectual é um elemento que a gente viu lá no Vale do Silício, né? Por que no Vale do Silício funciona bem? Porque atrai gente inteligente, porque gosta de ficar lá, agora tem dinheiro, tem gente... Quanto mais gente inteligente ao redor, mais coisa bacana tem. E Portugal tem 8 unicórnios, né? 8 unicórnios. Tem uma relação com o Brasil, só pra gente... É um unicórnio em Portugal para cada 1,2 milhão de pessoas. Aqui no Brasil tem um unicórnio para cada 14 milhões de pessoas. Claro que não é uma das melhores comparações social, não sei o quê, claro. Mas mostra muito bem a capacidade do português de criar coisas que são atraentes para os grandes investidores, né? 92% do dinheiro que é investido em Portugal é de fora de Portugal nas startups. Então são dados muito fortes que mostram que de fato alguma coisa diferente está acontecendo em Portugal e não é por acaso, foi planejado, né? Total. Eu acho que talvez a lição principal de Portugal para mim, que sirva para todo mundo aqui que mora no Brasil, ou pense nas suas regiões, pense na competitividade futura da sua região. Porque, mas eu não tenho a praia bacana de Portugal. Não, mas pense ao contrário. O que você tem de atrativo e interessante para que pessoas interessantes queiram viver ali? Então é segurança? Então quais são é cultura? Quais são os outros traços que você deveria desenvolver mais para trazer gente bacana? E eu acho que funciona para regiões, funciona para países, funciona para regiões e funciona para empresas. Por que a sua empresa vai conseguir atrair pessoas interessantes que querem fazer coisas incríveis? É o mesmo, né? O que é o poder de atratividade de pessoas interessantes que você tem na sua empresa, pode pensar na sua região e a gente pode pensar no
um país, né? Um país menor é até mais fácil de a gente pensar. E Portugal está virando uma boa porta de entrada para muitas empresas brasileiras, né? Empresários, enfim. Acaba sendo um território seguro, né, no outro continente, assim, porque a gente estando lá, a gente vê culturalmente é muito fácil um brasileiro se adaptar lá, a língua por óbvio não precisa falar, é um dos países mais baratos para se viver na Europa, tem um clima bacana, então tem muitos empresários brasileiros que querem empreender por lá ou empresas que querem montar a base lá, então tem sido um movimento muito constante de brasileiros mesmo indo para lá, setando base, né, a partir daí criando uma nova frente, que pode ser ali dentro ou para o resto da Europa. Então, isso também é para nós brasileiros, empresários brasileiros que muitas vezes temos um sonho, né, de morar fora, ou viver fora, ou tocar o negócio de lá, acaba sendo bacana. Até o fuso horário não é tão ruim, assim, ele é longe, mas ele ajuda para trabalhar, né? A gente tava lá trabalhando aqui para o Brasil e tava um fuso horário ainda produtivo, né? Ele é longo, mas ele é num horário que encaixa. Então, assim, acho que tem uma atratividade muito grande de empresários e empresas brasileiras que querem ir para a Europa, enfim, acho que passa a ser uma alternativa bacana de caminho de negócio. Né? Então eu vou desafiar dando uma sentenciando o seguinte, todo mundo que escuta, todo brasileiro acha que já sabe tudo de Portugal e todo português acha que já sabe tudo dos brasileiros, né? Tanto é que a gente tem muita piada de um pro outro aí. Mas eu acho que está no momento meio maduro certo para o Brasil redescobrir Portugal. Sim, entendeu? Total. E Portugal redescobriu o Brasil aqui, inversamente. Eu acho que tem muita possibilidade de negócios, de novos negócios, de uma nova mentalidade empreendedora, se a gente conectar mais esses dois pontos, entendeu? Eu acho que tem muita possibilidade de novos negócios, sim. Não tem dúvida. E a Startse tem um hub em Portugal já há 3 anos. E a gente faz lá os nossos programas, nossas imersões lá em Portugal. E além disso, temos 3 programas que nasceram junto com a Nova em Portugal. O XBA é o principal deles, foi premiado agora em Madrid como o programa executivo mais inovador do mundo, competindo com grandes escolas. É feito pela Startse mais a Nova de Portugal. Tem um link aqui embaixo, tanto para o XBA quanto para as nossas imersões. Então, se quiser conhecer um pouco mais do que a gente faz lá, isso tudo que a gente está falando, de conhecer o ecossistema português, de aprender como levar a sua empresa para lá, tudo isso está na pauta lá dos nossos programas. E é muito legal de ver, né, como é que Portugal realmente entrou no mapa. Você anda na rua aqui no Brasil, quantos Teslas você já viu andando aqui na rua, Cru? Eu acho que eu vi uma vez em São Paulo. É pouco, né? Pô, lá em Portugal eu já peguei o Uber Tesla 2 vezes. Bastante mesmo. Tá em todo lugar lá a Tesla. Quantas vezes quantos aplicativos tipo Uber você tem disponível aqui no Brasil? É o Uber e o 99, que é meio táxi, lá tem várias opções e opções que funcionam muito bem, mais barato. Tem um monte de coisas, bicicletas compartilhadas e os patinetes. Ainda não morreu em Portugal. Ainda tá lá, a gente viu bastante, é verdade. O case de onde vai funcionar. Quantos carros de compartilhamento eu já vi parado lá, estacionado, você chega com o aplicativo, desbloqueia com o QR Code, usa. Então, coisas que a gente normalmente não vê aqui no Brasil e vê mais lá pro Vale do Silício, não sei o quê, você acaba vendo também lá em Portugal, então mostra que realmente o ecossistema lá tá pujante, muita gente legal indo para lá e muitas coisas acontecendo. Gostei muito de Portugal, moraria lá, senhores. E os senhores? Eu acho que você combina com Portugal. Combina com Portugal. Eu não moraria lá, mas você combina. Fiquei curioso pra saber agora por que eu combino com Portugal. Não, também fiquei louco. Vai contar por que o Bruno... combina. Pastelzinho de Belém. Gosta de bacalhau, né? Total. E, curiosamente, Portugal consome muito mais peixe do que produz. Né? Curiosamente. Então aquele mar imenso lá no entorno deles, ou seja... Incluindo o bacalhau que não vem de lá. Né? O bacalhau do Porto, onde nunca foi pescado um bacalhau no Porto. Consome o que não produz, é isso aí. Não, mas acho que Portugal é um lugar super interessante, sim. Acho que é um destino que um destino muito interessante para quem empreende e executivo, entender o redesenho, transformação, né? Uma transformação de um lugar, eu acho que tem muitas lições interessantes acontecendo que a gente vem capturando hoje lá de Portugal. Maravilha, pessoal. Esse foi nosso breve resumo da nossa imersão em Portugal na última semana. A gente aprendeu muito. O Pedro, nosso sócio, também estava lá. A gente estava numa imersão lá com o maior fundo de private equity da América Latina. Foi muito legal acompanhá-los, participar desse processo junto com eles. E se você quiser fazer parte disso, como eu disse mais uma vez, tá aqui embaixo os links para a nossa imersão. Estaremos lá de novo em novembro no Web Summit, mas tem algumas turmas antes disso. Então é só clicar no link aí embaixo para conhecer um pouco mais.
E esse foi mais um episódio do nosso podcast Organizações Infinitas, direto aqui dos estúdios da Startse. Eu, Piero Franceschi, Cristiano Cruel, aqui tentando levar um pouco de conhecimento alegre para todas as pessoas que estão nos assistindo. Vamos nessa. Valeu, pessoal. Valeu, pois. Valeu. Né?